Prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté e também no Vale todo do Paraíba. Nós estamos hoje em novo momento de decisão com uma pessoa ilustre que eu vou relatar para vocês, um convidado que há muito tempo eu gostaria de estar conversando. E, caros irmãos, hoje nós vamos falar da questão de saúde e todos sabem que eu realizo tratamento aqui na cidade de Taubaté como realizava na cidade de São Paulo. E aqui hoje nos estúdios que leva o nome de Augusto César, o Guará, que foi da difusora de Taubaté e também aqui da TV Cidade, meu irmão. Então, hoje, para mim, é um prazer imenso de estar com um ser que eu considero um ser iluminado. É um grande médico da cidade de Taubaté e para nós realmente é muito forte falar desse senhor, desse ser querido, médico, Dr. Xenofonte Paulo Rizardi Mazzini. E eu o conheço há muitos anos, então hoje o nosso programa vai ser assim, falando do câncer, mas que doutor é cancerologista, especializado na área de ginecologia, mas também atua na área de mastologia e um grande médico considerado um dos melhores da cidade aqui da região de Taubaté. E muito assim querido na área médica por todos. Os meus médicos têm o maior respeito por esse grande senhor que é Dr. Xenofonte. É um prazer estar contigo aqui no nosso programa. Novo momento de decisão. O prazer é todo meu, Valquíria. Eu agradeço o convite, acho que a gente pode interagir bastante a respeito de alguns assuntos. Eu tenho um carinho muito especial pela sua família. Muito obrigada. E os elogios são exagerados, mas de qualquer forma eu agradeço. Caros irmãos e amigos, não é que seja algo exagerado não, mas nós fizemos uma montagem, fiz questão de fotografias, porque nós temos na nossa família, não só mãe, mas são 4 irmãs, a mãe, sobrinho. Então, realmente é uma família que foi privilegiada por Deus nessa questão do câncer. Porque nós fizemos um estudo genético na cidade de São Paulo e foi constatado que a nossa família, infelizmente, tem que enfrentar essa questão. E que eu digo sempre, aqui no meu livro, que aliás eu estou dando de presente para o nosso grande amigo, Enfrentando o Câncer. E eu dizia sempre isso aos médicos que me tratam, que é Dr. André Girardi, que foi aluno de Dr. Xenofonte, doutora Evelyn, do IOV, aqui da cidade de Taubaté, também aluna de Dr. Xenofonte, doutora Aline, também aluna. Aliás, quase que todos os médicos aqui da região foram alunos de Dr. Xenofonte. E aqui nesse livro eu falo da questão do enfrentamento, que nós temos que enfrentar essa questão do câncer, não permitir que o câncer tome conta, mas nós temos que, com a nossa força interior, enfrentar. E Dr. Xenofonte, caros irmãos, amigos, hoje ele pode falar com vocês também da questão, um quadro muito assim, interessante aqui na cidade de Taubaté, que foi minha irmã mais velha, Lourdes Maria, aliás, Lourdes Maria e Cidinha Aparecida Reis Pereira,
E Lourdes Maria, Dr. Xenofonte, acompanhou durante muitos anos. A nossa amizade com esse grande médico é de 50 anos ou mais até. É muito tempo na estrada. E nós só temos que agradecer. Interessante, todos passaram por Dr. Xenofonte e eu, Valquíria, que me encontrava na cidade de São Paulo, fui a única que não tive essa oportunidade. A minha oportunidade com o Dr. Xenofonte é fazer uma entrevista para agradecer todo esse trabalho que ele fez durante toda essa trajetória que a família passou e ainda vem passando, que alguns ainda tratam. Então, nós temos que agradecer, Dr. Xenofonte. No caso, por exemplo, da nossa irmã mais velha, uma das mais velhas, Lourdes Maria, em que Dr. Xenofonte, há 46 anos, eu me lembro, ele me procurando após a cirurgia da minha irmã, Lourdes Maria, que ele fez uma cirurgia em que ele tirou, quando ela estava grávida, de 8 meses, um bebezinho, que foi a nossa querida Sofia, nossa querida sobrinha Sofia. Eu gostaria que você comentasse a respeito. Bom, primeiramente, volto a agradecer os elogios, o carinho, mas é recíproco. Eu conheci a Lourdes foi me encaminhada durante a gestação. Eu vou fazer um breve relato, porque foi uma situação muito emocionante do ponto de vista humano, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, pela tratado e ter convivido com ela naquele período. Ela me foi encaminhada já no curso de uma gestação com um diagnóstico já por biópsia de um tumor de mama. Na ocasião, ela estava mais ou menos com 5 meses de gravidez e nós fizemos então a cirurgia da mama, foi uma mastectomia radical com linfadenectomia, que é o que se fazia na época, era um tumor grande. E lamentavelmente ela tinha os linfonodos comprometidos. São as primeiras estações para onde as células tumorais caminham, no caso da mama em particular. Fizemos a cirurgia e não havia indicação de interrupção da gravidez. Então nós a acompanhamos até a viabilidade do feto, no caso, do bebezinho, que era a Sofia, e fizemos um parto cirúrgico por razões obstétricas, não foi nem por uma indicação da questão médica em si, da questão do tumor em si. Mas, infelizmente, o nascimento foi tranquilo, mas nós identificamos no fígado um comprometimento metastático. Então, o fígado dela tinha um sem número de nódulos já do câncer de mama. Naquela ocasião, há mais de 40 anos atrás, nós tínhamos recursos diferentes do que temos hoje. Nós tínhamos algumas limitações e tínhamos alguns conceitos. Então, empiricamente, ou mais ou menos empiricamente, dentro do que se tinha na época, nós fizemos a retirada dos ovários durante a cesariana. Por quê? Porque os tumores de mama têm uma dependência muito grande dos hormônios que são produzidos pelos ovários. E, pasmem, ela teve uma remissão completa dessas metástases ao longo de um período relativamente curto, 6 meses depois ela não tinha mais nada no fígado. Nós a acompanhamos em parceria com um oncologista amigo nosso, lá de São Paulo, e nós conversávamos sobre a Lourdes, não acreditando que ela tivesse tido esse tipo de evolução, porque normalmente quando você tinha um diagnóstico com metástases hepáticas, você tinha um prazo de vida praticamente limitado a 6 meses, 1 ano. A gente nunca pode dizer previsão de vida ou previsão de morte. Isso não existe. Na realidade, você tem estatísticas. Estatísticas são cruéis, porque elas atuam em relação a uma comunidade, mas o indivíduo, se você tem 1% de chance, você pode ser aquele 1%. Então, individualmente, nós estamos sempre na faixa de 50% de um lado ou 50% do outro.
Agora, as estatísticas servem para nos nortear, e é assim que a ciência evolui. A Lourdes teve essa criança, teve essa evolução maravilhosa. Na época nós não tínhamos nem os recursos que temos hoje em termos de quimioterapia. Alguns anos depois, ela apresentou um outro nódulo hepático único, que foi operado por um colega nosso aqui, e realmente tirou, e ela continuou uma força interior muito grande. Isso é que eu queria pontuar, como a Valquíria disse antes. Nós temos os recursos técnicos, nós temos os recursos científicos, mas nós temos que ter também a força interior, porque é isso que nos motiva. Eu sempre conjecturei que a existência da filha dela, naquele momento da vida dela, era um alicerce para ela lutar pela vida. E foi o que ela fez até a adolescência da Sofia. Aí, infelizmente, o câncer acabou tomando conta de uma forma, infelizmente, definitiva. Mas essa força interior da Lourdes ficou sempre muito clara para mim e para um oncologista clínico que a acompanhava, porque ela queria viver, e particularmente porque ela tinha uma criança. Os outros filhos eram maiores, sim. Ela era caçulinha, né? Enfim, essa é a história que nos colocou em contato com essa família muito simpática, muito linda, que eu tenho vínculos indeléveis com eles até hoje. A Valquíria não foi paciente minha, mas foi uma companheira na época que ela estava junto com a Lourdes o tempo todo, quer dizer, então a mãe também foi por nós atendida, sim. A outra irmã, a Carolina, enfim. Que tem um carinho por ti tão grande, e ela fala a todas as pessoas em São Paulo, aqui em Taubaté, em toda a região, é Deus no céu e Xenofonte na terra. Não, eu realmente fico encantada com isso, porque eu e o doutor André Girardi, conversando com ele, que é um grande amigo nosso, meu médico também, doutor André diz assim, mas doutor Xenofonte é o melhor, assim, dentro da questão do câncer, é o Papa aqui na cidade de Taubaté. Né? E a doutora Evelyn também tem o maior carinho, o maior respeito por todo o seu conhecimento, a doutora Aline também. Então, nós temos por ti, doutor Xenofonte, um respeito. E como agora a questão do nosso sobrinho também, o Cássio, que chegou da Irlanda e foi procurar, né, todo o seu conhecimento, e realmente isso eu vejo assim, e essa nossa ligação com o Dr. Xenofonte e também Dr. Drauzio Varela, que nós temos um respeito, um carinho muito grande. Eu cheguei a levar minha irmã várias vezes no consultório de Dr. Drauzio Varela e eu não entrei. Eu ficava no carro aguardando lá na cidade de São Paulo. E a minha irmã dizia, hoje foi assim, assim, me explicava como foi a dinâmica. Eu tinha um interesse, uma vontade de conhecê-lo pessoalmente, mas não tive essa oportunidade. Mas minha irmã, o tempo todo, relatando a Lourdes Maria. Então, doutor Xenofonte, no caso dela, quando o senhor diz, você diz, essa força interior realmente eu falo aqui nesse pequeno livrinho, em que eu digo, e doutor André Girardi concorda, você tem mesmo essa força interior, é uma força que nos move para a questão de vencer o problema, vencer a doença e não se deixar levar, porque muitos falou do câncer, o pessoal falou, aquela pessoa, o preconceito é muito forte, então ele diz assim, aquela pessoa contraiu aquela doença, não fala nem que doença. Então eu digo, não, tem que falar assim. E as mulheres carecas e que andam com turbante, sabe, ter o maior respeito, caros irmãos, porque não é um bicho de 7 cabeças, não, é algo que nós temos que aprender a enfrentar, não é, doutor Xenofonte? Com certeza, você colocou palavras que seriam minhas.
Na realidade, eu gostaria até de fazer um comentário muito pessoal, que eu estava acabando de me formar, eu me formei em 1970, e a minha mãe teve um câncer de mama. Teve um câncer de mama naquela ocasião, fez uma cirurgia radical e, a propósito do comentário da Valquíria, as cunhadas falavam, nossa, que judiação da Vera, tão jovem já condenada. E, no entretanto, ela operou aos 40 e poucos anos de idade e veio a falecer de outras coisas com 86 anos de idade, que beleza. Nada a ver com o câncer Sim, de mama sim. que ela teve. Mas esse estigma de se falar câncer, que hoje talvez até esteja ficando um pouquinho menos agressivo, mas a palavra câncer choca muito. Então, muitas pessoas se referem como aquela doença e que significa aquele fim estaria está prestes ao fim. Isso, antevendo esse final. E não é verdade. Não é verdade. E, felizmente, eu pude acompanhar, isso é um privilégio, eu ter tido esse tempo todo de vida profissional e acompanhar os ganhos que nós tivemos cientificamente, enfim, a respeito disso. Nós vivemos hoje uma condição que todos sabem, há 100 anos atrás, nossa média de vida, expectativa de vida era 50 anos. Exato. Hoje é 70, 80 anos, se você considerar o Sudeste, que nós temos muito pouca mortalidade infantil, você pode dizer que 80, 90 anos é uma coisa bem tranquila, né? Então, tudo isso, para a gente tentar, eu acho que é importante para quem nos esteja assistindo, ouvindo, não desistir. Tem que enfrentar e tem que enfrentar com o máximo possível de otimismo e boa disposição. É difícil porque são momentos de dor, são momentos de desconforto, são momentos estigmatizados pelas pessoas, e infelizmente já nos rotulam, né? Enquanto portadores de algum tipo de tumor. Mas, a par disso tudo, a nossa vontade, eu me refiro a todos, né, de enfrentar a situação tem que ser com muita força e muito otimismo. Porque eu não acho que as coisas estejam absolutamente definidas, mas a gente pode, né, nós não somos eternos, nós sabemos que não somos eternos enquanto pessoas, né, que estamos vivendo aqui. Mas eu acho que o quanto mais nos dedicarmos ao otimismo, muito mais teremos bons resultados no enfrentamento desta doença que eu ainda espero que um dia seja passado. Muito bom, bonitas suas palavras. E, doutor Xenofonte, quando eu tratei em São Paulo, em 2003, com a doutora Sandra Maria Barrada Marques, maravilhosa médica, excelente, que me acompanhou todo esse período, até que chegou um momento que ela falou, Valquíria, agora nós tratamos, você tomou o tamoxifeno, só que agora é chegado o momento, você vai embora da cidade de São Paulo, mas continua o tratamento lá na cidade de Taubaté. Quando eu vim para cá e fiz contato com o Dr. André Girardi, doutora Evelyn, e então eu vejo assim, você é um período da vida em que você trata, mas você tem que ficar com essa força interior aqui muito forte e saber que são caminhos que nós percorremos pela vida. São caminhos. E quando eu falo em caminhos, todos aqui sabem que eu tenho uma grande amiga que eu chamo de maestrina, ela não gosta que chame de maestrina, ela é professora de música, tem conservatório na cidade de Pindamonhangaba, que é Regina Sintra, e eu conversando com minha amiga, que às vezes vem em nosso programa aqui, Novo Momento de Decisão, e toca teclado, conhece vários instrumentos, e ela me falou assim, Valquíria,
Sabe quem veio ser aluno do meu conservatório? Uma pessoa ilustre que você gosta, ama muito, e você não tem quase contato, mas a sua irmã Carolina, Carol, Dr. Xenofonte, e ele veio e eu fiquei encantada, e ele ali tocando, e parece que ele fica feliz de participar assim de um local de música, de aprender a tocar. Como foi essa experiência? É muito curioso, né? A Regina é um amor, uma pessoa encantadora. Ela me foi indicada, eu não me lembro bem como é que a coisa começou. Eu acho que ela era minha paciente e ela comentou que era professora de música. Eu sempre tive, e eu carrego ainda uma certa frustração por não conseguir tocar nenhum instrumento. Eu, na juventude, me dediquei ao violão, mas depois faculdade, enfim, a própria profissão, que é muito absorvente, instrumentos, ou você tem o dom, ou você tem que ter empenho. E o empenho implica em tempo. A mágica não existe nesse sentido, pelo menos para pessoas comuns, né? E eu me considero uma pessoa comum, pelo menos, como qualquer outra pessoa. Mas eu ia às aulas com a Regina. Não sei se eu era um bom aluno, porque eventualmente eu não fazia as lições de casa adequadamente. Eu assumo esse meia-culpa, mas comprei um teclado, está lá na minha casa ainda, até que hoje. De vez em quando eu olho para ele olha para mim, mas realmente eu não tenho o dom. E a Regina sempre me estimulou muito. Ela disse, não, eu tenho vários alunos que são mais maduros, vamos dizer assim, não vamos falar idosos, né, mas são mais maduros e que tocam, e o teclado é uma coisa muito interessante, porque a máquina também te ajuda, é diferente do piano, né, mas é mais ou menos a mesma coisa, mas com o atenuante de que ela te ajuda um pouquinho com os acompanhamentos, etc. Mas, enfim, eu acabei parando por força de falta realmente de tempo, e você vai canalizando sua vida para uma ou para outra coisa, né? Eu estive muito envolvido profissionalmente com a medicina e particularmente com a escola de medicina. Eu trilhei o caminho do magistério durante muitos anos aqui na Universidade de Taubaté, na Universidade de São Paulo, onde eu fiz a minha pós-graduação, de tal forma que o tempo trabalhava contra. Mas, quem sabe? Nunca existe uma palavra que se diz assim, jamais ou nunca. Exato. Né? Então, tudo pode acontecer. Tudo. De repente, sim, agora com um pouco mais de tempo, aposentado da universidade, eu olho para ele olha para mim, sim, e eu vou sentar lá de novo. E, doutor Xenofonte, a música, ela desperta em nós assim um encanto. Eu vejo assim, não só escutando a música, que eu falo isso para muitos pacientes, né, com depressão, escute música que conforte, música assim, que você se sinta feliz, bem, mas o fato de aprender, né, aprender o violão, aprender o teclado, o violino, isso tudo é tão bom, faz bem à nossa alma, ao nosso espírito. Parece que a gente está assim, crescendo. Eu sinto, eu tive aulas também com um grande mestre em São Paulo, um maestro, Nelson. Ele já partiu desse plano, não está mais entre nós. Mas ele dizia assim, você é a pior aluna que eu tenho no conservatório. E aí o aluno melhor dele, que era um menino, o menino ficava atrás da porta vendo eu aprendendo ali o teclado. Ele dizia assim, você é a pior aluna porque você sai daqui cantando, dançando, feliz da vida, e você só toca música que você gosta. Você não faz solfejo, você não faz isso, não faz aquilo, você quer tocar também por ouvido, então você é uma aluna diferente. Mas ele dizia assim, eu te amo, Valquíria, mas você é diferente.
Eu falei, sou sim, professor. E aquele aluno que fica ali atrás da porta me vendo, que eu também admiro, era um menino que era um espetáculo no piano. E eu via que ele também me admirava, essa maneira de ser. Então, caros irmãos, nós temos que dar chance à vida, chance de conhecer as pessoas, chance de viver o momento hoje, o momento presente. Quando o Dr. Xenofonte diz que, quem sabe, ele vai voltar, né, agora a tocar piano, tocar teclado, quem sabe nós vamos ver que nem o grande maestro, né, João Carlos Martins, né? Ele é maravilhoso, que está aí entre nós e que, mesmo com a dificuldade que ele tem com os dedos, ele tenta vencer o problema, não é, doutor Xenofonte? É verdade. É. Então, é como você diz, como eu disse, não existe o nunca, não existe o jamais. Existe jamais. A perspectiva sempre de você retomar alguns caminhos. Isso é perfeitamente desejável. Viável. E eu, no dia de hoje, caros irmãos, Valquíria, eu tenho mais que agradecer em nome de todos os meus familiares, da Djanira Cortes Pereira, minha mãe, que também foi paciente do Dr. Xenofonte, a Cidinha, que era Aparecida Reis Pereira, e também a Lourdes Maria, nossa grande irmã, que esteve morando um período na Grécia e trouxe uma lembrança do nome Xenofonte da Grécia para ti, né? Então eu fiquei encantada com isso, porque realmente ela sempre teve o maior amor, carinho por Dr. Xenofonte. Também Carol, a nossa irmã, que está entre nós aqui na cidade de Taubaté, Carolina de Fátima Cortes Pereira, e seu filho Cássio, que está entre nós e também tratando. E o que eu digo para as pessoas, nós temos sempre que enfrentar e não se deixar levar, né? Porque aí a doença toma conta, que nem aqui quando eu falo da depressão e o porquê que muitos pacientes com depressão acabam se entregando, porque não enfrenta. Nós temos que fazer o enfrentamento, não só da depressão, mas do câncer, de todo e qualquer problema. Doutor Xenofonte, nós ficaríamos hoje o dia todo conversando contigo, que é um ser iluminado, maravilhoso. Nós temos só que agradecer, sabe, em nome da nossa família, em nome de todos que estão à sua volta, médicos, agradecer toda essa equipe médica que está entre nós, mesmo aqueles aqueles médicos lá, médicos de fronteira, né, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, aqueles que estão enfrentando guerra, revoluções, lutas por aí afora, e que estão dando tudo de si para ajudar o ser humano, ajudar as pessoas. Meu muito obrigada a todos esses médicos maravilhosos, muito obrigada a ti por esse carinho. Não, filha, eu não tenho praticamente palavras para agradecer esse convite, essas palavras lindas que você, talvez até não tão merecidamente, mandou para mim, mas eu gostaria de deixar também, para quem nos estiver assistindo, algumas palavras de otimismo, né? Sempre acreditar. Acreditar e acreditar. Tudo é possível. E, na medida que nos doemos para esta crença interior, nós temos muito mais chances de conquistarmos ou superarmos essas eventuais dificuldades pelas quais todos nós estamos sujeitos a passar. Agradeço tremendamente essa família querida. Foi uma surpresa para mim tê-la encontrado circunstancialmente aí nos caminhos da vida, e fiquei muito agradecido pelo convite. Muito obrigada. Todos tenham tido uma experiência
no mínimo, gostosa com a gente aqui conversando um pouquinho. Sim. Muito obrigado, Valquíria. Muito obrigada a ti, Dr. Xenofonte. Obrigada a todos que estão em sintonia conosco e que enfrentam dificuldades, problemas, e como o Dr. Xenofonte falou também, nós temos que enfrentar. Nós não podemos deixar, levar, mas enfrentar e ter essa esperança, essa força interior que nos leva, como diz, a romper montanhas, isso e aquilo. Caros irmãos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com o nosso grande amigo, com todo o respeito, Dr. Xenofonte, e que possamos levar a vida sempre em busca de um mundo melhor, um mundo mais digno, um mundo em que possamos realmente ser felizes, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é um aprendizado na nossa vida. Então vamos caminhar sempre com essa esperança. Muito obrigada, muita paz e muito amor no coração. Obrigada a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.